Castro e sejam bem-vindos ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores e Clínica de Estética Rosa de Saron. Gente, olha só, o nosso bate-papo dessa sexta-feira não poderia ser diferente. Duas pessoas muito queridas estão aqui conosco para falarmos de um tema importante, um tema atual. Quem não está sabendo o que está acontecendo no nosso Brasil? COP30. Então nós vamos falar sobre mudanças climáticas com duas pessoas especialistas nessa área, a doutora Kelly Oliveira e a doutora Carol Cabral. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos com esse bate-papo. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Na Vitrine das Cores, a cor certa te espera. Tintas imobiliárias para deixar a sua casa do jeito que você sonhou e também tintas automotivas para deixar o seu carro com aquele brilho. A gente entrega rapidinho direto na sua obra ou oficina. E para facilitar ainda mais, temos 2 lojas prontas para te atender. Vitrine das Cores, mais cor, mais qualidade e mais perto de você. Voltando do nosso intervalo comercial, agora sim vamos começar o nosso Pod Lei. Mas antes eu quero agradecer você que está em casa, que me dá a honra de toda sexta-feira estar ligadinho com a gente. Aproveitando, já pega o telefone, já faz a inscrição lá no nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. E também segue a gente no Pod Lei Acre. A gente te espera lá com qualquer dúvida, sugestões, para que a gente possa fazer o Pod Lei redondinho para você. Gente, quem não sabe que no Brasil hoje nós estamos vivendo o COP30. Então já passou centenas de pessoas pela COP falando a respeito de mudanças climáticas. Nós vamos conversar com elas que são especialistas para falar, explicar melhor o que nos espera futuramente do nosso mundo, do nosso planeta. O nosso planeta pede socorro e se nós não cuidarmos, não sabemos qual será o futuro de novas gerações. Doutoras, sejam bem-vindas a mais uma vez, já que vocês são de casa praticamente. Doutora Carol Cabral já esteve comigo várias vezes com vários assuntos e a senhora também esteve aqui falando de um assunto muito importante, doutora Kelly Giannini. Agora dá a mãozinha aqui, porque é pra gente dar sorte, firme e forte. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo, doutora Kelly. Merle, é sempre um prazer muito grande de estar aqui, né, no Pod Lei, e ainda mais quando a gente fala dessa temática tão importante, que é sobre mudanças climáticas e a questão da responsabilidade pelos danos ambientais. É uma honra estar aqui com a doutora Carol, com a amiga e uma profissional de excelência, e eu tenho certeza que esse Pod Lei ele vai trazer muitos conhecimentos para toda a comunidade aqui da nossa região,
ainda mais quando a gente fala sobre a Amazônia, né? Verdade. Então é um tema de extrema importância. Doutora Carol, é um Oi, prazer. prazer nossa. todo meu, Mirley. O programa é de vocês, gente, fiquem à vontade. Então, muito obrigada, é um prazer imenso, uma honra estar com você, com a Kelly. Eu me sinto em casa, Com viu? certeza. Me sinto super em casa, super à vontade de estar nesse programa. Quero aqui agradecer a oportunidade que nós temos, né, Kelly, de vir falar sobre isso, que é uma temática que a gente já tem aí uma estrada, sei lá, de mais de 20 anos, né, nessa estrada do direito ambiental. Mas eu quero enfatizar, Mirley, que você sempre abriu as portas para nós, advogados, para falarmos de temas relevantes para a sociedade. Então, não poderia ser diferente falar de mudanças climáticas no Pode Lei. E isso daí chega para a nossa sociedade, não só para quem estuda na área, mas para quem tem interesse e conhecimento e sofre os reflexos das mudanças climáticas de uma forma muito didática. As pessoas hoje sabem que está acontecendo a COP30, mas precisam pormenorizar esse entendimento. E você está abrindo essa porta. Eu agradeço assim profundamente essa oportunidade. Vamos falar aqui, gente, de uma maneira simples, leve, para que você que está em casa possa entender. Todos os jornais não se falam em outra coisa, é COP30, não sei quantos países, Belém do Pará, as coisas tudo caro, só que por trás disso são, né, você escuta, sim. Mas você tem que entender o que realmente está acontecendo. Aí a gente volta, acho que foi o furacão, aquele Isso, Melissa. Que ocorreu no Paraná. Exato, vamos lá, olha só. Falar de tudo um pouco, né? Tudo um pouco. Porque isso se resume ao nosso clima. Sem dúvida. Aí nós trazemos para o nosso estado, para o Acre. Nós temos duas estações. Estou errado, doutoras? Certíssimo. Duas estações. O inverno e o verão. Sim. Quando nós estamos no inverno, quando vem o tempo, quando vem um clima, mudança climática, quem são as primeiras pessoas a serem atingidas? Geralmente a população menos favorecida economicamente falando e socialmente falando também. Exatamente. Aí quando vem o verão, não tem distinção de classe. Mas quem são os mais atingidos também? Pelos efeitos nocivos do verão, a população menos favorecida. Exatamente. E nós temos vários estudos científicos que eles demonstram que com as mudanças climáticas, a população mais humilde é que mais vai ser prejudicada. Por isso que é muito importante ter esse cuidado e essa orientação para essa população. Porque muitas das vezes, não só por eles serem atingidos, né, com maior proporção, mas também porque não tem conhecimento. Então, é de extrema importância a gente falar sobre as mudanças climáticas e o que está acontecendo no Brasil, mas também no mundo, né? Porque isso não é restrito ao Brasil. Essa mudança está acontecendo a nível internacional, aliás, a nível global, né? É isso que eu vou perguntar para vocês. Então, já jogo para as duas aí, doutoras, o que está acontecendo com o nosso planeta? Planeta Terra, a Mãe Terra. Então, segundo os estudos científicos, como a Kelly já enfatizou aqui, nós estamos vivendo uma era de aquecimento global, né? Geleiras derretendo, né? As nossas matas sendo queimadas, sendo derrubadas em razão de uma exploração econômica ilimitada. Não que nós não devemos ter o desenvolvimento econômico, aliás, ela é primordial para o desenvolvimento social, mas da forma como nós estamos nos comportando, e não é de hoje, muitos anos acumulados, vamos dizer, de mau comportamento e má exploração do meio ambiente, nós estamos, infelizmente, colhendo aí uma injustiça climática em todos os aspectos. Por quê? As pessoas não recebem os efeitos nocivos dessas mudanças abruptas de clima de uma maneira igual. Infelizmente, geralmente, quem é menos favorecido economicamente, quem tem uma condição social e econômica, né, menos favorecida, é quem menos está explorando erroneamente o meio ambiente. E são essas as pessoas que sofrem mais as consequências desse efeito nocivo. Para isso se criou um termo, não é, Kelly, chamado racismo ambiental. Exatamente para explicar que pessoas que vivem numa margem de pobreza, num desenvolvimento social menos favorecido e que menos comprometem o meio ambiente, na grande maioria das vezes, é que estão sofrendo as consequências negativas desses desastres ambientais, esses impactos nocivos ambientais e da chamada injustiça climática. E olhando por esse lado, é importante a gente destacar, Mirley, que geralmente quem causa os maiores desastres e
uma exploração de forma predatória ao meio ambiente, são as nações mais ricas do planeta. Então, assim, todo esse caos que a gente está vivendo hoje, toda essa mudança climática, ela não atinge somente os países desenvolvidos, ela atinge também os países em subdesenvolvimento. Então, é muito claro, como a doutora colocou, que os países desenvolvidos, eles exploram com muito mais, de uma forma mais predatória, mas todos sofrem, especialmente os em desenvolvimento. É isso que no Brasil ele é criança, né? Digamos assim, vamos falar do nosso país. História da nação isso, em si, né? Praticamente uma criança, então, acho que tem o quê? 500 e poucos anos, né? E hoje nós sofremos, é notório, período de enchentes, secas severas, vem ciclone, vem tudo, assim, de uma devastação. Nós, no nosso estado, vamos trazer para cá, para o nosso estado, para o Acre. Nós sabemos que ano passado, olha, a mudança é notório, ver a mudança de 2024 para 2025. Sim. Aquela fumaça mês de agosto que não conseguia ir nem... E esse ano, olha como é que nós estamos. Nós estamos hoje sol horrível e em segundo vem a chuva. Então isso já é o reflexo do que os outros países bem desenvolvidos vêm fazendo. Quando a gente pensa em planeta Terra, a gente tem que pensar que o planeta Terra, ele não é dividido em território. Nós, humanos, dividimos o nosso planeta. Somos egoístas. Mas, na verdade, o planeta é um só. Então, ele, apesar de ter diversos ecossistemas, nós temos um único planeta e esses ecossistemas, eles estão interconectados. Então, a partir do momento que eu degrado o meio ambiente em uma determinada região, as outras regiões entram em desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai trazer o agravamento dessa mudança no clima. E isso acontece em todos os países. Mas é como bem colocou a doutora Carol. Em alguns países, eu vou sentir mais por conta da minha falta de condição econômica e social. E outros eu não vou sofrer tanto esse impacto. Mas o fato é que todos nós estamos sentindo esse impacto. Entendeu? Então, por exemplo, é muito importante a gente olhar para a Amazônia, porque a Amazônia ela é uma região rica de biodiversidade. Então, ela proporciona nessa riqueza equilíbrio em determinadas outras regiões. Mas a partir do momento que eu começo a aumentar a degradação ambiental na Amazônia, eu também vou levar esse desequilíbrio para outras regiões do planeta e do nosso país. Então, é uma cadeia, né? Então, assim, sim, você começa em uma região, mas isso não para e não se limita àquela região. Isso vai se expandindo nos demais ecossistemas do planeta. Por isso que é importante que a comunidade internacional se reúna e busque medidas para reduzir todos esses danos que a gente tem vivenciado nesses últimos anos. Daí a importância da Organização das Nações Unidas reunir esses países partes do mundo inteiro para, em determinados momentos, ali dura 11 dias mais ou menos, né? Começou agora dia 10 de novembro, vai até o dia 21. Hoje. Não, só termina dia 21, Milei. Ah, o dia 21. Até o dia 21, nós ainda vamos ter bastante discussão aí. E nós temos uma representante da OAB pela primeira vez lá na COP30. Mandando um cheiro para a doutora Tatiana Carbone, que está lá todos os dias, tem falado conosco, nos passando exatamente quais são as contribuições que ela está trazendo para nós e o que ela está levando nosso para as demais seccionais, porque a OAB Pará está recepcionando todas as seccionais do Brasil inteiro. E nós temos a nossa representante lá, que assim, com muito esforço, tanto pessoal quanto institucional, já aproveito para agradecer aqui, doutor Rodrigo Ayashi e doutora Thaís Moura, que foram assim, sensacionais no incentivo, né? E os demais colegas também, que juntamente com a comissão que ela preside, onde a Kelly é a vice-presidente, elas tiveram ali todo o engajamento durante todo o ano para proporcionar, de certa forma, essa ida cheia de conhecimento técnico, acadêmico, cheio de impressões boas para passar e também para trazer aí muito conhecimento para a nossa comunidade jurídica. Eu não digo nem só nós advogados, né? Falo toda a comunidade jurídica, os acadêmicos. Eu tenho certeza que as ações pré-COP, as ações da COP e as ações pós-COP vão ser de muito aprendizado para todos nós. Com certeza. Olhar, né? Ter um novo olhar
sobre essa situação. Isso. Inclusive, amanhã ela vai estar lá na OAB do Pará, vai entregar uma carta de intenções nossa, aqui, dos advogados, né, do estado do Acre. Não só advogados especialistas, mas principalmente advogados especialistas no direito ambiental e no direito agrário, né? Nós vamos levar ali a nossa carta de intenção. Vai também ser assinado um termo de cooperação técnico-científico, tal qual ela fez, a comissão, na verdade, né? A OAB Acre, através da comissão dela de mudanças climáticas, fez com o Ministério Público Estadual. Então, assim, a doutora Tatiana Carbone está revolucionando aqui e lá na COP30. Está participando de diversos painéis. E, assim, o que ela está trazendo de impressão do mundo inteiro, né? Desse olhar para a Amazônia, do olhar para a sociedade como um todo, do que, de repente, outros países que a gente nem fazia ideia de que tinham interesse em nos conhecer, estão passando a nos conhecer, né? Ela está também participando e trocando muita experiência, né? Tanto com o governo do estado, quanto com a Helenira, nossa colega, a doutora Helenira Mendes, filha de Chico Mendes, que também está lá na COP30, porque lá tem um espaço especialmente feito ali para Chico Mendes, porque Chico Mendes, independentemente da concepção pessoal que cada um tem, ele foi uma figura emblemática para o nosso estado, para a Amazônia, né? Porque estava ali lutando por algumas situações que, de certa forma, ele viu de ameaça ao extrativismo, viu de ameaça à Amazônia. Então, é importante essa discussão. Lá vão ser trocadas experiências. Porque eu sempre falo em sala de aula como professora de Direito Ambiental, nós temos uma vasta legislação, Mirlei, muita legislação que protege, que às vezes flexibiliza, mas a forma como nós encaramos a consequência é que é fundamental. A forma como o homem interpreta, como ele tem que se adaptar a essa interpretação é que é fundamental. Então, às vezes, você vê uma lei extremamente protecionista, mas e aí? Ele está dando resposta efetivamente para o ribeirinho, para o indígena, para a comunidade quilombola? Ou ele está tão somente pensando na proteção? Então, assim, a proteção ela é de extrema importância. Nós não vivemos sem um ambiente equilibrado. Está aí a resposta através da questão das mudanças climáticas. Porém, nós não podemos esquecer a questão social. Então, o fato de nós termos uma COP30 no nosso país e na região amazônica, ela torna esse momento da COP30 muito mais emblemática do que em outros anos. Falar de Amazônia dentro da casa. Ter a COP30 na Amazônia é muito importante, especialmente quando a gente verifica que muitos países não têm real noção ou conhecimento sobre a nossa realidade. E sendo o Brasil um país rico em florestas e numa biodiversidade tremenda, é muito importante que esses países, esses representantes, eles venham à Amazônia e tenham conhecimento da nossa realidade e escutem também as pessoas que aqui vivem. Então, a participação da doutora Tatiana Carbone na COP30, ela é relevante também por isso. Mas não só ela, muitos indígenas, muitas outras pessoas da advocacia estão tendo essa oportunidade de falar e mostrar um pouco da nossa realidade. Somente nós vamos ter essa consciência da preservação da Amazônia a partir do momento que a gente tem um conhecimento e propriedade sobre as nossas dores, né, das lutas do povo da Amazônia. Então é muito importante, Mirlei, que a sociedade global, a comunidade internacional, tenha conhecimento real da nossa realidade brasileira, especialmente a Amazônia. Então a COP aqui na Amazônia ela é um marco. E eu vejo, assim como a doutora Carol e a doutora Tatiana Carbone, como uma oportunidade da gente mostrar quais são os nossos desafios e por que tanto precisamos de apoio dos grandes países, das grandes nações desenvolvidas a nível planeta, a nível global. Doutoras, assim, no ponto de vista jurídico, né, o que significa emergência climática? Doutora Tatiane Carbone lá dando um show lá, né, representando o nosso estado na área do direito também, vai trazer muitas coisas boas aí para os seus alunos, direito ambiental. Isso. Então, assim, no ponto de vista jurídico, o que significa, meninas? Emergência climática? Exatamente. É um termo, né? Um termo que ele vai refletir, ele quer dizer a atual situação que vive as nossas mudanças climáticas, que é uma situação gravíssima. Por quê?
todos esses eventos climáticos danosos à sociedade, esses que repercutem de forma negativa toda a sociedade, né? Desastres, enchentes, chuvas torrenciais, inundações, o próprio tornado, por que não? Porque muita coisa a gente sabe que é de força maior, mas muita coisa está vindo em razão desse desequilíbrio ambiental. Então a gente fala de emergência climática, um termo que associa exatamente essa questão das mudanças climáticas à situação de gravidade que nós estamos vivenciando. E o que nós temos a ver com isso? Nós vivemos aqui, né? Nesse planeta, a gente não tem outro para viver. E é desse aqui que a gente vai ter que tirar lições para sabermos atingir aí um equilíbrio mínimo para viver em sociedade. Porque quando a Constituição Federal coloca que a gente precisa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele diz expressamente que é para essa geração e para as futuras gerações. Então eu sou responsável pelo planeta que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Então, essa questão de solidariedade intergeracional que a gente fala, foi falado pela primeira vez na Constituição Federal de 88. Então, assim, os países estão lá reunidos na COP30 e outros eventos internacionais que a ONU promove com a temática ambiental, exatamente para que se tome decisões a respeito dessa situação de emergência climática. Olha, gente, nós vivemos uma situação de gravidade ambiental. E aí, com as experiências de cada um, o que nós podemos contribuir e o que nós podemos trocar de experiência aqui, nesse momento de reflexão? E outra coisa, é importante a gente perceber que não é aleatório. Existem estudos científicos que comprovam o momento que estamos vivendo no planeta. Então, a emergência é que eu estou num momento de quase não retorno. Então, se a gente não começa a desenvolver ações práticas, não só idealizar ações, mas sim efetivá-las. Então, a partir do momento que os países não efetivam essas ações em busca de mecanismos ou de meios de adaptação ou de redução de CO2, a gente vai chegar no momento que eu não tenho mais retorno. Eu não consigo mais reverter toda a crise, todo o dano que eu causei ao meio ambiente, toda a degradação ambiental. Então, essa emergência, ela demonstra a gravidade. E é muito importante a gente ter esse olhar, porque não é aleatório, Milene. Existem estudos científicos que comprovam que os países precisam efetivar esse compromisso e mudar, né? Mudar em diversos aspectos, inclusive na preservação, mas também no uso da energia. Então, a gente precisa mudar muitas ações e, primeiramente, como a gente começou a falar no início do nosso Podlei, que as grandes nações poluem com maior, mais feroz, né? Muito sim. mais, tem um potencial maior de poluição, de degradação ambiental. Então, assim, é muito importante que essas grandes nações firmem esse compromisso e, na prática, cumpram. Então, a COP30 vem trazer esse olhar de emergência e que é preciso, sim, efetividade nessas ações e nesses compromissos firmados na COP30. Gente, é o seguinte, será que ainda dá tempo de salvar o planeta Terra? É com essa pergunta que eu volto já já do nosso intervalo comercial com esse bate-papo. Já já voltamos. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções.
Na Vitrine das Cores, a cor certa te espera. Tintas imobiliárias para deixar a sua casa do jeito que você sonhou e também tintas automotivas para deixar o seu carro com aquele brilho. A gente entrega rapidinho direto na sua obra ou oficina. E para facilitar ainda mais, temos 2 lojas prontas para te atender. Vitrine das Cores, mais cor, mais qualidade e mais perto de você. Voltando ao nosso intervalo comercial, olha só que papo agradável, né, gente? E reflexível. Você tem que prestar atenção. O que você está fazendo para contribuir? Né, plantando uma árvorezinha aqui, o desmatamento ficar de olho. E é sobre desmatamento, doutoras, vamos falar desmatamento, poluição de rio, de quem é a culpa? É nossa, do governo? Quem pega a culpa? Engraçado. Mirley, é o seguinte, é engraçado quando você fala assim sobre desmatamento e recentemente eu e a doutora Tatiana tivemos a oportunidade de defender nossas teses de doutorado. E a tese da doutora Tatiana vem falando sobre desmatamento na Tríplice Fronteira, né, que envolve Acre, Brasil, Acre, especialmente o Acre, Bolívia e Peru. E é muito comum, na época de desmatamento, a gente alegar que a culpa do desmatamento vem da Bolívia e do Peru, né? Sempre tem essa fala. O fato é que no direito ambiental tem uma premissa que todos nós somos poluidores. Todos nós degradamos o meio ambiente, é fato. Só que a gente polui dentro de uma percepção que é permitido, né? Dentro do limite permitido por lei. Então, o fazendeiro, o proprietário de uma área rural, ele pode desmatar um percentual da área dele, mas tem outro percentual que ele não pode. E o grande problema é quando ele desmata além do permitido. Quando ele desmata além do permitido, ele pode ser penalizado de várias formas, criminalmente, civilmente e administrativamente. Nesse sentido, ele pode sofrer várias penalidades. E hoje, o que se verifica? Que muitas das áreas que nós temos no Acre, o Acre, comparado a outros estados do Brasil, a gente percebe que o Acre ele ainda é um estado que tem uma grande área de floresta nativa. E isso é muito bom, por um lado, né? Mas apesar de ser muito bom, principalmente quando a gente fala sobre mudanças climáticas, preservação ambiental, a gente tem que estar atento ao excesso. Sim. Porque alguns proprietários de áreas rurais acabam desmatando acima do limite permitido. E quando eu desmato acima do limite permitido por lei, é que eu vou ser penalizado. E a gente fala muito sobre isso, né, doutora Carol? Você tem que estabelecer e estar ciente do que é permitido, para você não ser surpreendido com algumas, por exemplo, multas ambientais, que são altas e que pode, inclusive, ocasionar na perda da propriedade no seguinte sentido: você não tem condições de pagar as multas e nem fazer a defesa. Então, nesse sentido, é importante você sempre estar assessorado por profissionais habilitados. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que também o Estado, né, ele tem se utilizado de tecnologias para verificar o nível dessa degradação, o nível desse desmatamento. E isso auxilia muito, por exemplo, o IBAMA nesse controle. Mas a gente ainda precisa evoluir. Então, quando a gente fala sobre desmatamento, a gente tem que ter um olhar cauteloso, principalmente na nossa região amazônica. Doutora Carol e doutora Kelly, nós temos uma audiência muito grande na Transacriana, zona rural. Aí, quando nós falamos em desmatamento, vamos falar no linguajar que, né, acessível para essas pessoas, que muitas vezes não entendem. Até que ponto, né, quando nós chegamos... até mesmo passa na TV as pessoas chorando que o ICMBio, o IBAMA chega, vai me multando, isso e aquilo outro. Então todo mundo tem consciência de que eu tenho determinada área para poder desmatar, né? Um percentual tal, e o outro eu não posso.
então todo mundo sabe que aquilo ali eu não posso mexer. Então, saber. se eu mexo, eu estou sabendo que eu vou ser penalizado. Isso de grande porte. E os pequenos agricultores, aquele pequeno, como é que ele faz? Até que ponto eu posso saber? Eu não tenho conhecimento nenhum, como é que eu faço? É um problema, sabe, Mirley? E nós enfrentamos recentemente esse problema, inclusive, não só na nossa área de atuação, enquanto advogados ambientalistas, mas e principalmente enquanto instituições envolvidas, né, as instituições fiscalizadoras. Elas, assim, a legislação existe, a lei atual de crimes ambientais, que também fala de infrações administrativas, é uma lei de 98, uma lei da década de 90, vamos dizer, a Constituição Federal tinha apenas 10 anos, né, quando a legislação ela entrou em vigor, Lei 9.605, e o Código Florestal recentemente teve uma mudança. Eu falo recentemente porque foi em 2012 e considerando as demais legislações, ela é relativamente recente, né? Tem o que aí? 13 anos, né? Então, nós tivemos um Código Florestal que continuou, pelo menos na Amazônia, continuou mantendo o percentual de 50% de preservação a título de reserva legal. Só que nós não devemos preservar tão somente a reserva legal. Dentro de uma área rural e às vezes também de uma área urbana, nós temos a área de preservação permanente que pode existir ali, além da reserva legal, né? Nós temos ali, pode haver também, além da reserva legal e de uma APP, pode ser que incida um percentual também a título de unidade de conservação que tenha sido implantado. E é aí que reside os problemas, né? Na recente operação Sussuarana, que praticamente ela determinou através dos órgãos fiscalizadores, sim, e eu falo que eles agiram legitimamente no sentido de ser os órgãos que eram os legítimos para agir, né, e fiscalizar naquele momento. Eu não estou dizendo aqui, não vou entrar no mérito se foi certo ou se foi errado, mas que dentro da legalidade estavam ali agindo de acordo, sim, com a sua competência. Se extrapolar ou não, aí cabe a cada um dentro da justiça fazer essa averiguação e essa exposição de provas. Enfim, mas dentro da Amazônia Legal, essa legislação ela permaneceu em 50% somente a título de reserva legal, então dando a oportunidade de no máximo 50% ser explorado e ainda assim podendo incidir todas as outras limitações, né? Para o grande produtor, penso eu, né, conhecendo a Amazônia como eu conheço, porque eu nasci e me criei aqui, já é um pouco difícil, porque a grande maioria das nossas terras, a gente sabe como que foi o histórico delas, sim, né? Foram terras que vieram para a mão dos proprietários à época para o desenvolvimento da região, né? Chegaram aqui chegaram aqui as pessoas que estavam ali comprometidas em explorar economicamente o local e foi dada a elas essa oportunidade de desenvolvimento que de fato ocorreu, né? Se a gente vê o estado do Acre, o antes e o depois, obviamente nós desenvolvemos em muitas coisas. Mas tudo tem uma consequência, né? E em razão disso, algumas reservas, né? Algumas unidades de conservação que eram de proteção integral foram vendidas para pequenos proprietários ali, pequenos poceiros. Não se sabe se por grandes fazendeiros, por fazendeiros médios, mas o fato é que muitos proprietários pequenos estavam explorando indevidamente algumas reservas, a exemplo de reserva extrativista, né? E em razão disso, os órgãos fiscalizadores precisavam ali fiscalizar. E chegaram lá, um local que é de proteção integral, porque assim, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele divide em duas espécies, as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. E aí chegaram nas unidades de proteção integral, o que viram ali? Verdadeiros latifúndios, né? Tanto pequenos quanto grandes proprietários com uma exploração que não era permitida em lei. Como que eles chegaram até lá? Né? O que levou aqueles proprietários a explorar daquela forma? Ou se já compraram assim? Isso é como eu falei, isso aí vai depender de provas. Mas fica uma reflexão para nós, sociedade, né? Por que isso se permitiu por esse tempo todo, né? Até que ponto nós, enquanto órgãos fiscalizadores, e aqui a gente se compromete, porque é um dever nosso também, né? Enquanto sim, cidadão, fiscalizar, né, o que está sendo explorado, até que ponto nós deixamos isso aí perder a mão, né? Até que ponto nós não tivemos aí uma boa reforma agrária que permitisse que essa população pudesse explorar nos locais certos, sim, né? Então, assim,
A legislação ambiental, como eu já falei e vou repetir, ela existe, ela é muito vasta, ela é uma legislação boa, moderna, tem se modernizado cada vez mais para atender os anseios da sociedade, mas infelizmente nós trabalhamos também com momentos históricos, né? Com momentos históricos. E então, assim, Sim. em razão disso, há toda essa polêmica. Os pequenos proprietários rurais, muitas vezes, aquelas multas que são impetradas contra eles, nem que eles vendam a propriedade eles conseguem pagar. Então, assim, é uma realidade social muito difícil, sabe, Mirley? E às vezes, quando a gente vai falar isso, tanto eu, quanto a Kelly, quanto a doutora Tatiana Carboni, que a gente vai dar palestras e tudo, e às vezes a gente acaba sendo assim, a gente vê que há um pouco de preconceito. Lá vêm as ambientalistas que vão querer que proteja tudo. E a gente trabalha numa realidade diferente. Poxa, seria um mundo ideal se a gente pudesse realmente preservar tudo. Com certeza. Seria um mundo ideal. Mas a gente também tem que ter esse olhar, né? Esse pensamento para o pequeno proprietário, para as pessoas que vivem exclusivamente da terra e que muito têm a nos ensinar. Mais Verdade. do que muitas vezes os legisladores que criam as leis em gabinetes, E não sem sabe conhecer a da realidade. Exatamente. Antes E é de... interessante colocar que muitas das vezes o descumprimento da norma, principalmente pelo pequeno produtor, é porque ele não conhece, ele não tem conhecimento. Verdade. Né? Não tem Então, conhecimento, mas a legislação fala, inclusive, que independente dele Que não ter ou pode ser alegado, né? conhecimento, ele precisa cumprir. olha como é complexo. Né? Então, Olha só. assim, por isso que eu acho muito importante programas como esse, Mirley, para trazer esse olhar, Esse alerta esse também, alerta. né? Olha, você está numa situação assim, procure profissionais, Sim, procure se que informar. conheçam. Hoje nós temos um fator muito importante que nos ajuda muito, que é a internet. Verdade. Então, a internet, ela, apesar que a gente não pode confiar, 100%, né? 100%, né? mas As ela fake te dá um news. norte. E aí você tem que buscar profissionais que vão lhe dar essa base e essa segurança jurídica para você tomar decisões. É uma realidade. O nosso Acre tem algumas particularidades, principalmente por ser uma região de fronteira, Sim. e que tem particularidades decorrentes disso, e que o proprietário rural, ele precisa ter esse conhecimento e buscar profissionais que o auxiliem nisso, especialmente os pequenos produtores. A ramificação do direito agrário, né, que é novo, né, principalmente para quem não tem Sim, conhecimento. muitas vezes foi tratado de forma igualitária, Sim, né? isso. A gente Então, estava até falando. o direito agrário. Então, você imagina aquele pequeno agricultor, aquela pessoa sem conhecimento nenhum e que vive, tira o sustento 100% da terra. Ele não tem conhecimento nenhum, mas que ali poderia, o que ele está fazendo poderia ser aplicável uma multa. Só que aí ele precisa buscar alguém para ele poder Um profissional isso, que possa lhe orientar, profissional né? na área certa. Sim. Que possa lhe orientar, até mesmo, na melhor das hipóteses, quando vai adquirir a terra. Exatamente. Né? Eu vou adquirir, deixa eu estudar a cadeia dominial aqui dessa propriedade, deixa eu ver o que tem aqui de gravame, né? O que tem de área de preservação permanente. Isso é o mundo ideal. Antes de comprar qualquer Exatamente. propriedade rural, fazer Isso. esse levantamento. E eu tem te digo multa. mais uma coisa, Milei, antes de comprar qualquer propriedade, inclusive urbana, a questão do desequilíbrio do meio ambiente urbano também é uma questão emergente e nós Nossa. poucos estamos discutindo. Pouco, Verdade. é isso, verdade. Doutora Mirley, Kelly. tem um ponto agora que a doutora Carol falou sobre o meio ambiente urbano. Existem algumas cidades no mundo que são consideradas cidades sustentáveis. Olha que bacana. E um dos países que tem um trabalho muito bom com relação às cidades sustentáveis é a Espanha. Olha que... E a gente precisa, né, nesses encontros como a COP, falar sobre práticas que são bem realizadas e que estão trazendo um resultado positivo para a questão ambiental. Então, a gente, quando fala de questão ambiental, na redução do CO2 ou na mitigação, a gente tem que olhar também para os cases de sucesso. Sim. E trazer esses casos para a nossa realidade. Nós estamos no Acre, nosso município precisa evoluir muito. Com certeza. No quesito da questão da sustentabilidade no ambiente urbano.
E por que não nós não fazermos parcerias, termos de cooperação com outras cidades que tenham um olhar diferenciado com relação à sustentabilidade no meio urbano, né? Então, esse ponto é extremamente relevante. A gente quase não fala sobre isso, mas a gente precisa falar mais sobre cidade sustentável, da qualidade de vida, bem-estar da população nesse meio ambiente urbano. A gente fala muito sobre abastecimento de água. Fala do Rio Acre. Hoje nós atravessamos o Rio Acre no período de seca. Só que quando você imagina de falar que vinha embarcações enormes, que ancorava ali no posto do Mercado Novo, aquelas balsas, e hoje mal uma catraia pode atravessar de um lado para o outro, gente. Então isso tem um efeito muito grande. Fora que a população triplicou, quadruplicou, Exatamente. Então as necessidades são gigantescas, né, com relação aos recursos hídricos. Gente, olha só, o programa, eu falei que hoje o programa ia ser tão bom que era rapidinho passava. E o que aconteceu? Mas pra gente fechar, a gente vai falar de políticas no Brasil. O que está acontecendo no nosso Brasil? Será que realmente tem políticas públicas, muita falácia, e essa falácia não poderia sair do papel e ir para a prática? O que nós estamos acontecendo com o nosso Brasil? Mirley, eu vou puxar um pouco para essa questão da água. A água é um dos temas de muita relevância e de muita discussão, tanto na COP, mas também na questão das mudanças climáticas. Quando a gente fala da água, a gente vê que uma das preocupações é a escassez de água. No nosso Acre, a gente está vendo o nosso rio Acre sofrer, né? E a forma como ele está hoje, a tendência é a gente não ter mais esse rio com tanta fartura e conhecê-lo como meus pais conheceram, como você bem colocou. Mas nós temos o aquífero também no nosso Acre e a gente tem que ter um olhar cuidadoso com o aquífero, porque esse aquífero pode ser a nossa salvação no futuro. É muito importante a gente falar sobre a necessidade e a importância da preservação e das águas no Acre, mas na Amazônia como um todo. Nós tivemos casos críticos com relação à seca, como aconteceu no Rio Amazonas há alguns anos atrás, e que isso pode se repetir por conta da questão das mudanças climáticas, por isso a emergência. Sim. E quando você fala sobre políticas públicas, aqui eu puxo uma questão sobre as políticas públicas que poderiam ser adotadas a nível de Brasil na preservação das águas e dos aquíferos, dos rios, lagos, aquíferos. Porque quando a gente estuda toda a história da humanidade, a gente percebe que os povos sempre firmam suas moradias, os municípios, sempre ao redor ou à beira de rios. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento nasce a partir daquelas regiões, porque a gente precisa da água para sobreviver. Então, se a gente precisa da água para sobreviver, nada mais justo que o Estado estabeleçam políticas públicas de preservação ou até mesmo de conhecimento da população acerca da importância da água, dos aquíferos, dos rios, né? Para a sociedade como um todo. Quando a gente fala de propriedade rural, por exemplo, aquela propriedade que tem rio, que tem nascente, ela vai ser muito mais rica, né? Então, eu vejo assim, que nós precisamos melhorar a nível de políticas públicas. O Estado brasileiro ele já tem algumas políticas, mas precisam ser efetivadas. O nosso Estado do Acre precisa efetivar. Hoje nós estamos avançando em alguns pontos, mas em outros ainda precisamos amadurecer. E a doutora Carol, a gente já trabalhou muito nessa pauta de políticas públicas de estudo, e a gente vê essa necessidade de trazer essa conscientização para a população, né, doutora? Sim. Doutora Carol, olha, foi um prazer recebê-los vocês dois aqui, gente. Olha, programa fazer um Pode Ler só com Carol, apresentando Carol, Kelly e Mirley, os convidados.
Pronto. Minha convidada, a gente só debate em todos os assuntos, não é isso, doutoras? Isso aí. Agora, Mirley, assim, eu quero fazer um adendo, porque a gente acaba apontando muito para o poder público, Sim. mas o dever também é nosso, a gente precisa fazer o dever de casa, Com certeza. a gente vive aí a crise hídrica, por que a gente não, assim, na medida do possível, a gente não aproveita nas nossas residências mesmo e faz uma captação de águas pluviais para aproveitar o momento do inverno amazônico, Sim. que aquela água ali vai servir para que a gente possa utilizar, às vezes não para cozinhar, às vezes Mas não para a tomar limpeza, banho, né? mas para fazer a limpeza, vamos aproveitar a água das nossas máquinas de lavar. São atitudes simples e que a gente sabe que o poder público realmente ele tem um arcabouço melhor Com até de certeza. estrutura para poder agir. Mas a gente também pode fazer esse dever de casa. Educação, né? Ambiental, É Ambiental. a questão do reuso da água, aproveitamento da água das chuvas. Nas escolas, fazer um programa só para fazer essa parte da educação, vamos ensinar Isso. educação para as o crianças. povo, né? Isso. A questão da separação do lixo. Sim. Né? A Correto, utilização de alguns resíduos para a própria criação, para horta. Né? Sim. Tem muita material orgânico, material né? orgânico você pode utilizar nas hortas domésticas, então assim. E olha, a ação do Estado, do poder público esse ano, e aí você falou assim, esse ano a gente quase não viu fumaça. Eu acredito que parte disso aí foi uma ação positiva mesmo do poder público. A gente às vezes atira muita pedra, mas a gente tem que reconhecer. Que eles Eu lembro trabalham. que fizeram um trabalho, vamos dizer, pelo menos iniciaram, plantaram essa semente. E quem que não vai querer um mês de agosto de 2026 igual que foi de 2025? Com certeza. Gente, olha, o nosso diretor, ele tá com a mão no rosto, dizendo, por favor, acabou. Meu Deus do céu, olha só, a gente vai trazer elas novamente aqui pra gente continuar esse tema. Muito obrigada pela audiência de vocês que estão aí em casa, cheirinho no coração, tá? Agradecer você da Transacriana que estão conosco todas as sextas-feiras e os demais pessoas, meninas. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos dar a mãozinha aqui que é para dar sorte, para finalizar o programa. Valeu, Mirley. Cheiro, gente. Até lá.